Então, a gente vai iniciar, na data de hoje, esse módulo aqui que fala da advocacia no âmbito assistencial. E o que é que a gente tem hoje relativo à advocacia no âmbito assistencial? Bom, alguns de vocês já tiveram experiência nessa área, então eu quero contar também com a participação de vocês. Eu quero que a mentoria seja mais participativa daqui para frente, para que a gente possa trocar experiências, certo? Para que a gente possa trocar essas informações sobre a advocacia na área assistencial. O que é que a gente tem de advocacia previdenciária na área assistencial? A gente tem os dois principais benefícios, né, da área de previdência e um benefício provisório que agora é o auxílio emergencial, é um benefício que a gente espera que não seja para a vida toda, porque a gente espera que a pandemia acabe. Mas nós temos dois benefícios que nos acompanham aí ao longo do tempo, ao longo da existência do Programa Nacional de Assistência Social, que é o benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, a Elaine entrou duas vezes, Elaine. O benefício de prestação continuada, ele é pago a dois públicos específicos, aos idosos e aos deficientes, certo? Com relação aos idosos, é muito importante. O maior de 65 anos é considerado o idoso da assistência social. E essa idade é importante a gente entender como é que funciona o LOAS ao idoso, porque imagine, se você atende alguém no seu escritório, ou alguém pede alguma informação para você, e a primeira informação que você tem é acerca da idade dele, que ele tem 65 anos, você já tem que ter uma visão macro da coisa e dizer o seguinte, bom, se ele não tiver direito a um benefício previdenciário, eu tenho que buscar de alguma forma garantir para ele um benefício assistencial, porque não se admite hoje no Brasil um idoso maior de 65 anos que não receba um benefício ou de previdência ou de assistência social. E eu vou explicar por quê. Um idoso que chega aos 65 anos trabalhando, veja, idoso, 65 anos, trabalhando, ele muito provavelmente trabalhou boa parte da vida dele, né, até ali, e continua trabalhando, ou seja, ele tem uma certa estabilidade para chegar a 65 anos trabalhando. Essa situação do idoso, 65 anos, trabalhando, vai dar a ele direito a um benefício previdenciário, aposentadoria programada, aposentadoria por idade, aposentadoria especial que seja, mas você pode ter que fazer alguns ajustes ao longo do tempo. Que ajustes são esses? Imagina uma pessoa que chega aos 65 anos e diz, olha, eu trabalhei realmente minha vida toda, mas foi sem carteira assinada. O que é que você vai fazer nesse caso do sujeito que chegou aos 65 anos e trabalhou sem carteira assinada? Vamos tentar reconhecer algum vínculo de trabalho nesse período. Vamos entrar com ação trabalhista para reconhecer o vínculo. Para quê? Para chegar aos 15 anos de contribuição necessários para a aposentadoria. Mas eu trabalhei como autônomo esse período todo. Bom, se trabalhou como autônomo esse período todo, o que é que a gente vai buscar? A gente vai buscar a primeira contribuição dele na data correta, ou seja, a primeira contribuição que ele fez em dia. Porque a primeira contribuição que ele fez em dia, as outras posteriores podem ser indenizadas. Você pode ir lá e pagar. Né? Então, dizer para ele, olha, vamos ver quantas contribuições o senhor tem. O senhor tem aqui 14 anos de contribuição, falta um ano. Vamos contribuir nesse período que o senhor ficou sem contribuir? Basta que a primeira tenha sido em dia. Ok? Mas ele não tem condições de pagar. Bom, se ele não tem condições de pagar, é porque ele chegou aos 65 e não está trabalhando, ou acabou de ficar desempregado. E aí, qual a saída daquele idoso que chegou aos 65 anos, está desempregado,
não tem meio de vida, é buscar o benefício de prestação continuada da assistência social. Então, veja, se eu tenho um idoso que chegou aos 65 anos trabalhando, eu vou buscar as informações sobre o tempo de trabalho dele e tentar fazer o ajuste para que ele tenha direito. Se eu pego um idoso de 65 anos que não está trabalhando, porque ficou desempregado, qualquer coisa, eu vou para o LOAS, eu vou para a Lei Orgânica de Assistência Social, se ele não tiver tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria dele. Ah, professor, mas não é bem assim. Ele chegou aos 65 anos, está trabalhando por conta própria, mas está doente, não tem condições de trabalhar. Ainda assim, eu vou pegar esse idoso de 65 anos e tentar para ele o benefício de prestação continuada ou aposentadoria por invalidez, né? Ou um benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Então, veja só, o seu melhor cliente na área previdenciária é o sujeito que alcançou 65 anos. Porque se você for criativo, você vai conseguir enquadrar ele em um benefício previdenciário. Não conseguindo enquadrar no benefício previdenciário por qualquer motivo, você vai para o benefício assistencial. Por que você vai para o benefício assistencial? Porque o idoso maior de 65 anos, veja só, ele, estando em situação difícil, quando ele vai lhe procurar e diz o seguinte: olha, eu estou desempregado, eu não tenho condições de trabalhar, eu estou precisando de ajuda. Normalmente, esse idoso, ele está morando ou com a companheira, né? Ou com a filha, um filho que não trabalha, né? Ou tendo um filho que trabalha, o rendimento dele não é um rendimento suficiente para arcar com os custos da velhice do pai, né? E aí você vai conseguir resgatar esse sujeito e dizer o seguinte: olha, infelizmente não dá. O benefício previdenciário não dá para o senhor. Porque o senhor não tem 15 anos de contribuição, não tem como a gente reconhecer vínculo, não tem como a gente contar tempo rural, não tem como a gente fazer nada, vamos fazer o LOAS. E aí você vai colocar na ponta do lápis o rendimento familiar. E vai dizer, quem da família trabalha? Ah, trabalha fulano, trabalha cicrano, trabalha beltrano. O senhor não trabalha. O senhor consegue sobreviver com rendimento familiar? Não, não consigo. Eu tenho muitos gastos, eu tenho muitas despesas, e aí você vai relacionando as despesas. Então veja como você pode resgatar várias alternativas para esse seu cliente, até o ponto de chegar e dizer o seguinte: veja só, eu não tô querendo aqui dizer para vocês burlarem nada não, mas em determinadas situações eu tenho que dizer para o idoso o seguinte: olha, você tem na sua casa pessoas que estão trabalhando, que têm rendimento e não ajudam o senhor. Na posição do senhor, eu sairia de casa. Eu sairia de casa. Bom, já que eu não estou recebendo nada, já que ninguém está cuidando de mim, eu vou ter a minha própria casa. Então, bota os filhos para fora. Porque aí o senhor sozinho tem direito a um benefício assistencial. E aí, pelo menos, o senhor vai ter algum rendimento por mês para poder se manter. Na advocacia previdenciária, a gente vê de tudo. O que a gente tem que pensar é no bem-estar do nosso cliente. E aí, a conversa com o cliente é que vai trazer condições de você enquadrá-lo em determinadas situações, né? Ou benefício previdenciário ou benefício assistencial. Então, muita atenção para o seu cliente maior de 65 anos. Porque com certeza, você conversando com ele, você vai encontrar alguma forma de conseguir para ele um benefício previdenciário ou um benefício assistencial. E o deficiente? Quando é que o deficiente terá direito a um benefício assistencial? Primeiro, o deficiente ele pode ser deficiente mental, intelectual, físico ou sensorial. Então,
Esqueçam aquela ideia de que apenas o deficiente físico tem direito a um benefício assistencial. Uma pessoa que esteja em plenas condições físicas, mas sofra de uma doença de longo prazo. O que é considerado doença de longo prazo? Doença de longo prazo é aquela que ultrapassa 2 anos para poder se curar, certo? Então, se a perspectiva de cura for maior do que 2 anos, essa pessoa é enquadrada na condição de deficiente. A deficiência, por definição, não exige incapacidade para o trabalho. Porque se exigisse incapacidade para o trabalho, não existiria uma aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, não é verdade? Então veja, a situação do deficiente é aquela de ter dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Ou na sociedade em geral. Então imagine uma pessoa que tenha uma deficiência física de mobilidade, por exemplo. Ele pode ser um gênio, pode ter capacidade intelectual absurda, mas existe nele um obstáculo de inserção social evidente, que é a capacidade dele de se locomover, de sair do lugar onde está para ir para outro canto. Afinal de contas, nosso transporte público não é bom, nossas calçadas não são boas. Então, essa pessoa que é um gênio, ele tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Essa deficiência é passível de concessão do benefício de prestação continuada. Só que aí vem a Turma Nacional de Uniformização, já deu, a Turma Nacional de Uniformização, e passa a exigir, vejam só vocês, passa a exigir que se comprove também a incapacidade para o trabalho. Fazendo uma análise aqui, né, do parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8742 de 93. Diz o seguinte, a súmula número 29 da Turma Nacional de Uniformização. Olha, para os efeitos do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8742 de 93, a LOAS, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento. Veja, o impossibilita de prover o próprio sustento. Então, veja, eu não colocaria, se eu tenho uma situação de uma pessoa que tem capacidade para o trabalho, mas tem dificuldade de inserção social, eu não colocaria no juizado. Eu levaria para a justiça comum. Para quê? Para fugir dessa súmula aqui, ó. Para fugir dessa súmula. É uma súmula número 29 da Turma Nacional de Uniformização. Certo? Então, guardem essa súmula. Agora, sabendo disso, veja, sabendo disso, eu vou procurar comprovar que o deficiente tem condições de trabalhar ou não tem condições de trabalhar? Que não tem condições de trabalhar. Minha primeira alternativa é pegar o deficiente e dizer o seguinte, olha, você vai ter que me trazer aqui um laudo médico que diga que além de deficiente, você também não tem condições de exercer uma atividade laborativa, uma atividade laboral. Mesmo eu não concordando em absoluto com essa decisão. Essa decisão do TNU é absurda. É absurda. Porque a própria lei diz, o LOAS, que deficiência não está ligada à incapacidade. A deficiência está ligada a um obstáculo que coloca o assistido em condições de inferioridade, em condições de dificuldade em relação à sua inserção social. Estou procurando aqui para ver exatamente como é que fala
o dispositivo. Deixa eu ver aqui, viu? Aqui, ó. Aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é a própria lei que diz que não é incapacidade para o trabalho, porque se fosse incapacidade para o trabalho, ele diria aqui, o deficiente incapaz para o trabalho. Ele não disse isso, certo? Apesar disso, veja, a gente precisa montar a nossa estratégia como advogado. Então, como advogado, o que é que você vai fazer com o cliente deficiente? O cliente deficiente ele tem que ser orientado a trazer para seu conhecimento um laudo que demonstre a sua incapacidade para o trabalho. Diogo, quer falar alguma coisa? Sim, professor, perdoa a ignorância aqui. Eu queria que o senhor delimitasse as diferenças entre a deficiência mental e intelectual, quais são as principais características, e também informasse mais sobre a deficiência sensorial. Pronto. Por favor. Veja só, eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Quem vai me dar essa definição é um médico. Eu não preciso saber essa definição de mental, intelectual. Mas o déficit intelectual, eu acho que nem sempre é caracterizado como uma deficiência mental. Uma coisa é a alienação mental, é você ter um total deturpação do senso de realidade. Outra coisa é o déficit intelectual, quando você tem uma dificuldade de compreensão das coisas, uma dificuldade de aprendizado, né? Você tem ciência de onde você está, você tem ciência até do seu problema, mas por conta de uma deficiência intelectual, você não atinge determinados níveis de conhecimento, de aprendizado, por exemplo, certo? Certo, seria uma incapacidade relativa. Exatamente, mais ou menos isso, mais ou menos isso. É porque a gente está partindo para o campo civil, né? Incapacidade civil, mais ou menos nesse sentido. Você não consegue avançar o seu aprendizado por conta de uma deficiência intelectual. Outra coisa é a sensorial, né? A deficiência sensorial é com relação a algum sentido seu. Você é plenamente saudável, mas não escuta, né? É surdo. Ou quem é autista, né? O autista, ele está meio que ali entre o sensorial e o intelectual, né? Então tem um limbo ali. Mas, como eu disse, não é você que vai definir isso. Quem vai definir é o médico. Quem vai definir é o médico. Cabe a você dizer para o seu cliente, orientar seu cliente, olha, procure seu médico e peça tal informação. É essa informação que eu quero. Qual é o seu tipo de deficiência? E se você tem ou não condições de trabalhar. Certo? Certo, obrigado, professor. Nada. Professor. Pois não. Como você está permitindo participar, me desculpe. Claro, certo. Na situação do assegurado com visão monocular. Certo. O senhor acabou de ler um dispositivo que, se caracterizar essa deficiência, caracterizar uma inferioridade com relação aos outros indivíduos dentro das atividades laborais, isso é considerado uma deficiência. Uma deficiência. Sim. Aí, anteriormente, foi discutido de que se o indivíduo, por exemplo, estiver com muito pouco tempo, vou ser mais claro, eu tenho um caso que o eletricista está há 1 ano trabalhando como eletricista, e aí ele teve cegueira monocular. Com as normas de segurança do trabalho dos eletricitários, ele não pode atuar por o campo de visão periférico, porque não tem capacidade de subir em postes, enfim. Ele vai ter que sair da função dele
nesse momento, não já se caracteriza de que ele está em condições inferiores, minorizadas com relação aos outros indivíduos? Veja, a gente... Eu posso procurar? Veja, deixa eu só interromper, cara. A gente está tratando aqui do deficiente assistencial. Você acabou de descrever uma situação de um segurado da Previdência. Certo? Ele é segurado da Previdência, ele é trabalhador. Então, se ele está trabalhando, ele vai ter direito a um benefício ou de auxílio doença, ou de auxílio acidente, ou de aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, o que vai definir qual desses ele irá receber? Bom, a sua argumentação acerca do enquadramento que o médico deu da incapacidade de trabalho dele. Então, veja, o médico vai dizer o seguinte, ele tem visão monocular, ele perdeu a visão periférica. Se você faz essa argumentação que você acabou de fazer para mim, para o juiz, e demonstra com o laudo que ele tem visão monocular e perdeu a visão periférica, é muito provável que o juiz conceda a aposentadoria por invalidez. Mas se você vai fazer uma busca simples na jurisprudência, a jurisprudência vai dizer que a visão monocular não dá direito à aposentadoria por invalidez, porque doença nenhuma dá direito à aposentadoria por invalidez. O que vai dar direito à aposentadoria por invalidez é a junção do problema, do fato, com a argumentação jurídica. É isso que vai dar. Então, eu posso ter 100 casos na jurisprudência de pessoas que não tiveram direito à aposentadoria por invalidez devido à visão monocular. Mas vou ter um caso, bem argumentado, exatamente como você fez, que vai ter direito à aposentadoria por invalidez, porque ele trabalhou a vida toda como eletricitário, como eletricista, e não seria justo, depois de 30 anos de trabalho, você dizer para ele, não, agora você vai fazer uma readaptação, vai fazer uma reabilitação profissional para trabalhar em outra coisa, porque você tem condições de trabalhar. Aí você vai olhar as condições socioeconômicas do trabalhador, a argumentação jurídica envolvida, para poder conceder a ele a aposentadoria por invalidez. Então, nunca vai haver um caso assim que vai se enquadrar exatamente na situação. Você vai precisar argumentar, você vai precisar colocar em prática a sua argumentação para poder enquadrar esse trabalhador, certo? Mas muita atenção para isso, porque é natural existir essa confusão. A gente está falando aqui do âmbito assistencial. E no âmbito assistencial, a gente não vai mencionar contribuição, trabalho. O que eu estou dizendo é que existe uma súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização, que é absurda, que exige do deficiente, além disso, além da deficiência, demonstrar que não tem comprovações, não tem condições de trabalhar, não tem condições de exercer nenhuma atividade laboral, certo? Então, é mais ou menos por aí. Mas as situações são diferentes e precisam ser analisadas de maneira diferente. Então, vamos lá. Obrigado. Continuando. Já falei do assistido maior de 65 anos, que é o seu cliente ideal, porque ele vai se enquadrar não apenas na assistência social, mas você pode buscar coisa da Previdência Social para ele, porque ele atingiu a idade ideal. E tem o deficiente, certo? O deficiente, como eu expliquei, tem essa súmula absurda, a gente pode até argumentar no juizado especial, mas tem sempre que ter o cuidado de demonstrar que ele não tem condições de exercer uma atividade profissional, só por conta da súmula, certo? Número 29. Se não, se você não consegue comprovar isso, joga para a Justiça Comum e veja lá se consegue uma decisão do STJ, STF, até para mudar essa súmula do TNU, certo? Que é, de fato, absurdo. Agora vamos falar de uma situação em comum dos dois, que é a questão da família. Porque na área da assistência social, não são todos os idosos, não são todos os deficientes que têm direito ao benefício assistencial. Eu preciso estar atento ao rendimento familiar. E o rendimento familiar, existem dois aspectos do rendimento familiar importantes. O primeiro diz respeito à alteração de 2019
que determinou que a família deve estar cadastrada no CAD único, certo? No Cadastro Único do Governo. Então, assim, atender o cliente, quer benefício assistencial, você verificou que a situação dele é de benefício assistencial, você vai orientar ele a fazer o CAD único, o Cadastro Único do Governo Federal, certo? Hoje em dia, pelo site, você consegue muitas informações sobre o CAD único. Existe, inclusive, um aplicativo, Meu CAD Único, onde você pode também acessar essas informações. E a outra situação é a definição da renda familiar pela lei, que é de 1/4 de salário mínimo por cabeça. Basicamente, você pega o rendimento familiar e divide por 4. Se o valor resultado der menor do que 1/4 de salário mínimo, essa família está automaticamente enquadrada como de baixa renda. E aí, o deficiente ou o idoso tem direito a um benefício previdenciário. Esse 1/4 de salário mínimo vigora até final desse ano. Até agora, dezembro de 2020. A partir de dezembro de 2020, janeiro, portanto, de 2021, vai ser meio salário mínimo, salvo acontecer alguma coisa no meio do caminho. Mas a ideia é que seja meio salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2020, o que aumenta muitas possibilidades, né? Uma coisa é você ter 1/4 de salário mínimo, a outra é ter metade de um salário mínimo de rendimento familiar, ok? Mas uma questão importante de saber é quem faz parte da família. Quem é considerado família? Porque em uma casa pode morar muita gente. E aí a definição do núcleo familiar é dada também pela lei. A lei, o artigo 20, parágrafo 1º da LOAS, diz que se considera família, obviamente, o assistido, seu cônjuge, ou companheiro ou companheira, né? Os pais do assistido. Na ausência de um deles, o padrasto ou a madrasta. Então, pode ser o pai e a madrasta, ou a mãe e o padrasto, certo? Os irmãos, desde que solteiros, os irmãos solteiros, os filhos, e aí, como admite-se o pai e o padrasto, evidentemente o filho e o enteado também, né? O filho e o enteado. Pode ser casado com uma mulher e a mulher tem um filho de outro relacionamento. O enteado, obviamente, faz parte do núcleo familiar. Desde que o filho seja solteiro também, viu? O filho enteado solteiro. Se o filho já for casado, não. Então, se tem um idoso, por exemplo, que tem um filho casado, ele não entra no conceito de família. Ok? E os menores tutelados. Menores tutelados é aquele menor recebido em tutela. Não tem previsão de menor sob guarda. Diga aí, Diogo. Eu só fiquei com uma dúvida, permita fazer o senhor desculpa fazer o senhor voltar. Qual é a sacada de ajuizar, devido à súmula 29, de ir para o JEF ou ir para a Justiça Comum? Qual que é a sacada? Porque a súmula 29 é da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Então, ela só tem efeito no juizado especial. Exatamente. Você não usa a súmula da turma na vara federal comum. Okay? Beleza. Então, esses são família. O rendimento vai ser calculado com base na família. No rendimento da família. Quem está excluído desse rol não entra no cálculo de 1/4 salário mínimo, mas também não contribui para o rendimento. Não contribui para o Professor, rendimento. Pois não, Vitor? Esse 1/4 de salário mínimo, ele é um valor absoluto? Tem que ser 1/4 de salário mínimo? Não. Ou considera os gastos da família? Isso era outra coisa que eu ia falar. Veja, a lei
a lei fala de 1/4 do salário mínimo de maneira absoluta. Não tem relativização na lei. Mas a jurisprudência, aí é que vem outra questão. O que a lei determina é 1/4 do salário mínimo, vai determinar meio salário mínimo. Se não alcançar isso, está dentro do limite para o LOAS. Se superar, está fora. Contudo, a jurisprudência, então, é matéria jurisprudencial, já entende que esse critério ele é relativo, certo? Existe relatividade do critério econômico. Por quê? Ora, de fato, primeiro, regiões do país têm um custo de vida diferente. Né? Não posso dizer que um salário mínimo vale, entre aspas, a mesma coisa em Aracaju e em Ribeirão Preto, ou em Foz do Iguaçu, ou em qualquer outro lugar do país. Né? Existe uma diferença regional. Além disso, a família pode ter custos que outra família não tem. Por exemplo, aluguel. Tem família que tem e paga aluguel, e tem família que não paga aluguel. Custos mensais, viu? Não é aquele custo esporádico, tem que ser aquele custo permanente. Remédios com o idoso, plano de saúde do idoso, é sim também um custo mensal, né? Custos de manutenção, de transporte do deficiente, por exemplo, tem que ser especial. Tudo isso é um custo mensal que precisa, de fato, ser colocado na balança. E aí o juiz pode determinar que mesmo uma família com rendimento maior, ele tem direito o benefício assistencial. E aí anotem que existe uma decisão do do STF a esse respeito, que está na reclamação 4374. Reclamação 4374, em que o STF reforça que o critério ele tem que ser relativizado. Reclamação 4374 do Supremo Tribunal Federal. Certo? Outra coisa. Já vimos 65 anos, nosso cliente, nosso melhor cliente, né, o idoso maior de 65 anos, deficiente. Já vimos a família, o que é considerado família e qual o rendimento familiar exigido, muito cuidado com o CAD único. E agora vamos falar da cumulação. Afinal de contas, o benefício de prestação continuada pode ser cumulado? Eu posso receber ele junto com outro benefício? Pois não, cara. Professor, me perdoe, eu estava esperando alguém perguntar sobre a questão da renda. Como o Diogo, eu peço perdão pela ignorância. No que se diz respeito a benefício, você já viu uma pessoa aposentada na família, por exemplo, o cônjuge já aposentado. Isso também conta como renda, para essa renda per capita de quem vai pleitear? Quando tem uma pessoa aposentada, como é? Isso, quando o cônjuge já tem o benefício, já é aposentado. Então, veja só. É justamente a regra da cumulatividade. Vai depender de que benefício é esse. Se o benefício for de um salário mínimo, certo? Não vai entrar na conta. Certo? Então, qual é o critério? Isso vai estar lá no parágrafo 4º e 14 do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, certo? Quais são as situações de cumulatividade? Ou seja, que você pode receber o benefício mesmo já existindo outro benefício na família. E aí essa regra de cumulatividade é para quê? É para que você saiba que aquele benefício não pode entrar na conta do rendimento familiar. Ok? Primeira situação, pensão especial de natureza indenizatória. A pensão especial, ela é prevista em legislação específica, certo? E aí você vai ter que questionar se aquele rendimento advém ou não de uma pensão especial de natureza indenizatória, quando é paga por indenização em razão de um dano, de um acidente. Estão pensando, por exemplo, numa pensão especial para profissionais de saúde,
né, que estão agora na Covid, que venham a falecer na Covid, por exemplo, tem a natureza indenizatória. Benefício de assistência médica. O benefício pago de assistência médica, mesmo pelo poder público, ele não entra no cômputo lá como benefício, no cômputo do rendimento familiar. Ok? Esses dois são mais difíceis de acontecer, né? Porque precisa de uma legislação específica, uma situação específica. Agora, a outra situação de cumulatividade é justamente o que o colega Ricardo falou. Existe outro benefício previdenciário. Esse benefício previdenciário entra na conta do benefício assistencial? Não entra se ele for de um salário mínimo. Então, se o benefício previdenciário for de um salário mínimo, não vai entrar na conta. Se esse benefício for assistencial, evidentemente ele vai ser de um salário mínimo, né? Outro BPC, ele também não entra na conta. Então, eu posso ter na mesma família 2 BPCs. Um de deficiente, outro de idoso, 2 de deficiente, 2 de idoso. Quanto a isso, não tem problema. Isso ficou assim agora em 2020. Lei 13.982 de 2020. Certo? Lei 13.982 de 2020. Ok? Então, essas são as situações, veja, que a gente tem que atentar quando for advogar na área assistencial. Primeiro requisito, idade ou deficiente. Idade 65 anos, deficiência mental, intelectual, sensorial ou física. Renda familiar, CAD único, 1/4 salário mínimo até dezembro de 2020. A partir de janeiro de 2020, meio salário mínimo. E a questão da cumulatividade, a possibilidade que você tem de na família existir outro benefício, se for previdenciário de um salário mínimo, ou for algum benefício assistencial, não entra no cômputo do rendimento familiar. Ok? E aí falamos também da questão da família. Eu vou colocar na plataforma um material que eu escrevi sobre essa questão. Professor. Onde vai estar toda essa doutrina. Pois não, Leonardo. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Só para me entender. Sim. Depois dessa lei 13.982, agora 2020, não se conta essa renda ou tanto assistencial quanto previdenciária. Veja, a partir de agora. Previdenciária só se for de até um salário mínimo. Não, certo, porque se for a mais, claro que a renda vai ser bem maior. Não, porque assim... Peraí, não é assim não. Veja só. Imagina um benefício de um salário mínimo e meio e 4 pessoas na casa. Então, aí vai ser calculado para ver se é inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso. Não, mas a pergunta seria a seguinte. Então, a partir de agora, depois dessa lei, que se pode colocar. Exatamente. Que não se conta. A partir dessa que não lei. se conta. Isso, exatamente. Não, porque tem uma situação agora da gente, assim, que a gente recorreu e tudo não conseguiu, porque essa pessoa tem três crianças autistas, certo? Já tínhamos conseguido o benefício de uma, e no caso estávamos no processo das outras duas. Sim. E não foi concedido para as duas, só foi concedido para uma. Aí, ou seja, hoje ela recebe 2 benefícios assistenciais referente aos 2 filhos dela. Como a gente recorreu, não conseguimos para o terceiro, que era no mesmo processo, dos 2 ao mesmo tempo, mesmo processo. Então, a gente aconselhou, no caso, deixar receber o RPV, e em seguida, agora a gente está da entrada no administrativo do terceiro filho. Entendi. Então, porque eu estava até conversando hoje lá no escritório referente a isso, né, o risco. Em que sentido? Porque ela já recebe 2 benefícios assistenciais dos 2 filhos, e o esposo dela ainda trabalha também de carteira assinada. Certo que ele recebe um salário mínimo. Certo? Aí a gente estava avaliando a questão do risco por conta justamente da renda. Entendeu? Então com essa lei agora que eu... Então, agora, portanto, por conta dessa lei,
não vai se contar os 2 benefícios que ela já recebe dos outros 2 filhos que também são autistas. Exatamente. Agora, nunca... E até do salário do marido, que é um salário mínimo. Eu nunca vi uma situação de 3 benefícios. Sinceramente, é nova. Já lia, assim, uma coisa bem rara, já li uma coisa, não foi de agora, mas antiga, na época da faculdade, que, se salvo não me engano, no Distrito Federal, uma senhora conseguiu 5, que são justamente os 5 filhos dela que têm problema mental. Sim. Então, são 5, mas é uma coisa bem rara. Talvez tenha alguma dificuldade, sabe? Porque eu acho que a lei fala outro benefício. Certo? Então, ele permite a acumulação de outro benefício, não fala outros. Aí vai depender muito da interpretação do juiz. A lei fala outro benefício, então pode ser que dê algum probleminha no meio de campo. Mas vale a pena tentar, né? Vale a pena tentar. A gente colocar no papel a questão dos gastos da família, né? Sim, com certeza. E sai agora também, tanto na esfera administrativa, ela já tinha dado entrada sozinha e não tinha conseguido. Uma senhora que ela tinha, a filha dela recebe o BPC e o esposo aposentado, um salário mínimo. Sim. Não tinha conseguido. Aí apareceu lá no escritório, enfim, a gente deu entrada. Aí quando foi agora, mês retrasado, ela me ligou dizendo que a filha dela tinha falecido. Aí eu disse, então me envie a certidão de óbito, aí anexei a certidão de óbito, esclareci, e o benefício já foi agora, concedido, ela vai receber amanhã, começar a receber amanhã. Entendi. Joia. É isso. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Dividir alguma angústia da área? Vou fazer uma pequena consulta aqui. Seguinte, eu perguntei sobre a questão do valor de um quarto de salário mínimo, porque eu tenho uma questão com uma cliente minha, que ela procurou um advogado em 2018 para pedir benefício assistencial para ela, que ela sempre foi doméstica, mas sempre nunca contribuiu para a Previdência. Então, ela queria o benefício assistencial. O advogado fez o requerimento administrativo à época e foi negado por conta da renda, porque na época a filha dela, ela morava apenas com a filha. Elas pagavam aluguel, tinham gasto no mercado, tal, mas acabou que foi negado e ele não entrou com a ação. Quando ela me procurou, ele já tinha feito o requerimento lá, então eu acabei fazendo só a ação, porque ele não quis fazer a ação judicial. Beleza. Eu fiz, a perita foi na casa dela, só que o que aconteceu? No começo desse ano, a filha dela ficou desempregada. Na época do pedido do requerimento, ela estava trabalhando. Ela recebia em torno de R$ 1.400, ela e a mãe. Mas, quando eu entrei com a ação, a filha estava desempregada. Eu fundamentei que, na época, ainda que ela recebesse R$ 1.400, ela tinha, que era um pouco mais que o salário mínimo, ela tinha gastos com aluguel, gastos com alimentação, e elenquei alguns gastos lá que elas tinham. E a perícia foi até boa, no sentido de que disse realmente que a filha não tem condições, que a filha estava fazendo algumas diárias, mas tirou fotos da casa, tudo, mas não deixou bem nítido que essa situação perdura desde o requerimento. Entendi. Então, eu corro um grande risco do juiz determinar o pagamento a partir de agora, né? Então, isso eu não considero um risco, sabe, Vivian? Eu considero uma alternativa. Entendeu? A gente não pode ver a situação como vou perder o processo porque não vou ganhar desde o início, desde quando eu pedi. Não, é uma alternativa. Se ele concede a partir de agora, ótimo, ela vai ter um rendimento a partir de agora. Mas você não deixou de tentar, né, pedir desde lá do início. E mesmo que saia algo errado agora, né, porque o juiz pode dizer o seguinte, não, você está pedindo de uma situação passada e a situação agora mudou, você tem que fazer um novo pedido. Faça um novo pedido. Então, antes de sair a decisão, já oriente ela. Diga, peça agora. Né? Peça agora, porque se a gente ganhar o processo, você vai receber os atrasados, mas agora já está resolvido a sua situação. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui para resolver o problema. Então, no sentido...
Não, nesse caso, você acha que corre o risco do juiz, por exemplo, negar porque a situação mudou agora ou determinar o pagamento? Ele pode negar? Pode, ele pode dizer o seguinte: não, eu estou levando em consideração o seu primeiro pedido, e no seu primeiro pedido foi negado de maneira errada, eu não vou olhar a situação atual. Ele pode sim dizer isso. E aí, o que é que você faz para diminuir esse risco? Diz para o cliente, aí, faça outro pedido agora. Não é pelo fato de que está com ação judicial que ela não pode vir e fazer um pedido agora. Entendeu? Entendi. E aí, nesse de agora, eu acho que é melhor dar para... entendi. Não, é que quando eu entrei com a ação, eu disse que ela estava desempregada. Sim, mas independente disso, a gente não pode confiar na cabeça do juiz, que o juiz vai realmente considerar aquilo que a gente falou, e vai ser sensível, e vai conceder o benefício ou de lá de trás, ou de agora. Ele pode simplesmente dizer o seguinte: não, olha, eu estou analisando o pedido. E na época do pedido eu não considero que o INSS agiu de maneira errada. Se você quiser um novo benefício, se quiser um benefício com a situação atual, você pode muito bem ir lá e pedir. Falta interesse de agir seu. Ele pode dizer. Não pode? Pode dizer, você não deu a oportunidade do INSS falar nada sobre a situação atual dela com a filha desempregada. Então, extingue o processo em julgamento do mérito em relação a esse pedido de agora e com relação ao anterior em julgo improcedente. Entendeu? Então, assim, por estratégia, você diz para cliente: olha, vai lá, faça outro pedido enquanto a gente está discutindo. Tudo é conversa. Tudo é conversa. O advogado tem que conversar com o cliente para ver alternativas. Certo? Mais alguém? Professor. Diga aí, Diogo. Já que a aula nós estamos falando dos benefícios assistenciais, eu tenho atuado bastante com auxílio emergencial. Sim. Eu percebi que vários colegas não atuaram nessa área até pela questão do ticket médio, mas como eu estou iniciando e até para fim didático, que eu não tinha ainda processos distribuídos, eu peguei essas causas. Claro. E, surpreendentemente, eu estou gostando porque aqui na Justiça Especial Federal de São Paulo, as sentenças estão saindo com média de 30 dias. Eu tive um caso que foi sentenciado em 28 dias. E todas rápido. Muito rápido. E todas as contestações da União é genérica. Sim. E quando sai a sentença, eles abrem mão da revisão obrigatória. Sim. Eles não sobem o processo. Não tem no juizado revisão obrigatória, entendeu? Sim. No juizado, então, se não recorrer, não vai. Entendeu? Encerra em primeiro grau. Por isso. E eu, assim, surpreendentemente eu gostei, porque não é um valor tão alto, mas assim, sabe aquela coisa, todo mês pinga, né? Ótimo, perfeito. Como você diz, alguns colegas não fazem, eu, por exemplo, não fiz. Sim. Porque no meio de vários processos que você tem, você encaixar Sim. isso aí e tal, realmente dá muito trabalho. Mas você que está começando, está com um dia livre, é tranquilo. Eu gostei. Agora é começar a cobrar, né, dos clientes, dos honorários. Agora é a parte boa. É isso aí. Eu fiz alguns também, Diogo, me deu bastante certo, tá entrando uma renda sim, tá? Tá ótimo. Tá ótimo, que bom. Eu gostei. Tudo é dinheiro entrando. Professor. Né? É isso assim, começa assim mesmo. Diga aí, Priscila. E fazendo o nome, né, também. Eles vão lhe conhecendo. Por falar em renda. Os três foram indicação, um passou pro outro. Então, aí, maravilha. É assim que começa. Diga aí, Priscila. Por falar em renda, eu observei o seguinte, na última mentoria que a gente fez, né? Sim. Eu ingressei com o meu primeiro processo, né? Oh, e aí fiquei enlouquecida, inclusive fiz errado. Não fez errado. Você fez em excesso. Eu fiz em excesso. Mas, enfim, é bom que se aprende, né? Sim. E aí, o que acontece? Me chamou a atenção, quando eu fui fazer os cálculos, que para o cliente que já
havia feito a solicitação administrativamente num período anterior, ok, o valor da causa fica interessante. Mas para o cliente que, mesmo tendo direito ao benefício lá em 2018, só fez o pedido administrativo agora há 2 meses, então eu só vou ter direito a 2 meses, judicializar isso é um trabalho da torra e vou ganhar pouco. Por isso o ticket médio. É bom que vocês já estão vendo na prática como é que funciona o ticket médio. Uhum. Entendeu? Às vezes, a depender do caso, se for muito complicado, eu acho que às vezes é melhor deixar rolar no administrativo, né, não? Aí, é como cada um tem a sua estratégia. Eu não acho muito bom isso ser uma regra, Priscila, porque você vai ser reconhecida como a advogada que demora para resolver o problema. A questão é só esse boca a boca, né? Então, não pode ser a regra. É diferente você, de repente, passar um pouco mais tempo no requerimento administrativo, porque confia que vai conseguir resolver lá. Ou achar que, poxa, vale a pena a gente recorrer aqui dessa decisão, ou vale a pena aguardar realmente o que o INSS tem para dizer. Algo acordado com o cliente, né? Você chegar para o cliente e dizer, olha, o que é que você acha? Vamos esperar mais um pouquinho. É possível esperar? Mas você fazer por fazer, vamos demorar mais, isso não é um bom propósito para gerar atrasados, entendeu, Priscila? Certo. Faça o seu ticket médio. Estabeleça um ticket médio, é melhor. Inclusive, meu ticket médio está zerado. Então, você tem que estabelecer. E aí vocês vão notando a importância a partir do momento que for saindo o dinheiro. Quando chegar o RPV, que você vê assim, ó, você vê o seu RPV de R$10.000 e o cliente ganhando 4.500 por mês, você vai dizer, poxa, ele vai passar a vida toda ganhando 4.500. E os meus honorários foram calculados em cima dos atrasados, que deu R$9.000. Olha, veja só, eu cobrei 20% dele, aí 2 vezes 9, 1.800. Eu vou ganhar R$1.800. O sujeito vai receber pro resto da vida dele uma aposentadoria de 4.500. Mas eu só vou ter de atrasados 20% de 9.000. Foi justo? O trabalheira que deu, você... Entendeu, Priscila? Então, por isso que a gente tem que definir o ticket médio, realmente, para fazer justiça ao trabalho do advogado. Porque o advogado diligente, ele pode resolver o processo mais rápido também. Olha o processo que o Diogo falou aí. Demorou 30 dias. Olha, demorou 30 dias para sair uma sentença. Mas se o processo tivesse todo errado, não tivesse documento, tivesse faltando coisas, se precisasse fazer diligência, e aí? Ia terminar em quanto tempo? 1 ano para julgar esse processo, porque deu jabu, fez confusão, teve sentença errada, ele teve que recorrer. Quer dizer, ele não foi diligente e o processo demorou 1 ano, ele vai receber 1 ano de auxílio, não, porque o auxílio eu espero que acabe, porque vai sair a vacina. Mas de uma aposentadoria. 1 ano depois sai a aposentadoria do cara. Você que fez tudo certinho, fez a petição correta, não teve emenda à petição inicial, não teve nada, resolveu o processo em 30 dias. Quem trabalhou melhor como advogado? Merece ter uma remuneração compatível. Merece ter uma remuneração compatível. E é assim que a gente vai trabalhando. Né? Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Eu ingressei com a ação em julho. Sim. Aí eu vou peticionar agora. Ou com ação o quê? Com pedido administrativo. Vou judicializar agora. Certo. Aí eu peço esses 2 meses, mais 12 meses para frente. Isso, é para efeito do valor da causa. Sim, para o valor da causa. Aí calculei, deu, sei lá, 10 mil, tá? Certo. Aí 15. Aí chegamos, daqui a 1 mês, essa ação foi julgada procedente, beleza. O valor da causa vai ser aquele, de fato? Não, o valor da causa sempre é aquele. O valor da condenação será só... O valor da condenação? Será só dos 3. Isso, que passaram. Condenação é quanto o INSS tem que lhe pagar ao final do processo. Tem que pagar a você, não, é ao cliente. Isso é condenação.
mesmo que não dê os 12 meses do valor da causa, né? Digamos, deu 1 mês, 2 meses depois, esse é o valor da condenação. E aí o cumprimento, tem um cumprimento da obrigação de fazer. O cumprimento da obrigação de fazer é justamente a implantação do benefício, né? Quando o benefício começa a ser pago. Então, ele começou a ser pago em outubro. Você deu entrada em julho no benefício, mas começou a ser pago em outubro. Os atrasados são de quando? Julho, agosto, setembro. 3 meses. Essa é a condenação, 3 meses. Entendeu? Mas vai demorar mais que isso, viu, seu? Com certeza. Meu professor. Não vai ser 30 dias, não. Não estou agorando, não. É porque é mesmo. O INSS vai recorrer. São valores maiores. Eles chamam mais atenção. Beleza? Mas eu vou fazer. Beleza, obrigado. Bom, gente, valeu. Um abraço a todos. E até a próxima.